Glória a Deus. Abra comigo Lucas capítulo 5. Irmãos, nós vamos ter almoço. Nós vamos ter almoço no meio-dia. A gente faz almoço aqui atrás. Quem quiser almoçar conosco, tem um valor o almoço, porque aí o almoço só não entra no benefício do café, amém? Tem alguém aqui que vai almoçar conosco hoje? Só para a gente ter uma ideia de quanta comida fazer aqui. Uma benção, amém. E quem não vai, perdeu. O negócio aqui é forte. Lucas 5. O último café de pastores eu ministrei sobre avivamento alinhado com o céu. Amém? Tem o CD e o DVD. Depois você pode adquirir lá atrás. Muito bom. Esse aqui eu quero dar para o quarteto. O avivamento alinhado com o céu, para vocês assistirem e ouvirem. Amém? Deus abençoe. Lucas 5, versículo 1 diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia no lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhe as redes. Fizeram então um sinal aos companheiros que estavam em outros barcos para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, querido. Pergunta para o irmão que está do seu lado: somos companheiros ou competidores? Somos companheiros ou competidores? Vamos gastar um tempo para falar um pouquinho disso. Me dá alguns minutos. Tem um almoço aqui. Se você precisar sair correndo, não saia. Tem um almoço, a gente vai almoçar aqui. E o almoço foi uma estratégia para segurar você aqui até um pouquinho depois do meio-dia. Amém? Queridos, o que nós estamos construindo no reino de Deus? Uma rede ou uma teia de aranha? Porque a rede, a pesca é coletiva. Agora a teia de aranha não. Quem faz a teia é a aranha. E tudo que cai na teia é só da aranha. A aranha não perdoa nem a mosca. E não adianta você ir lá com uma vassoura tentar tirar a teia da aranha. Você tem que matar a aranha. Então, que nós acreditamos que Deus está movendo o coração dos homens na terra, que Deus não nos deu um ministério para nos matar. Deus não deu um ministério para a gente morrer por causa do ministério. Nós temos que morrer por causa de Jesus, não por causa do ministério. Você não pode crescer, ou melhor, o seu ministério não pode crescer mais do que você. O dia que o seu ministério crescer mais do que você, você vai trabalhar para ele e não vai mais trabalhar para Jesus. Então, infelizmente, muitas pessoas estão trabalhando para manter o ministério. E trabalham para manter o ministério. Atividade não significa produtividade. Na realidade, não é você que faz crescer o reino de Deus. O reino de Deus, diz a Bíblia em Mateus 13:33, que é como um fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha até que levede toda a massa. Se é você que faz crescer a sua igreja, é você que tem que alimentar.
A forma que você faz crescer é você que tem que alimentar. Se sua igreja cresce com entretenimento, toda semana você vai ter que ter uma festinha, senão as pessoas vão embora. Se a sua igreja cresce com campanhas, com coisas ungidas, infelizmente, toda semana você vai ter que fazer alguma coisa para segurar as pessoas. A minha pergunta é: você quer ser um homem de Deus ou um homem do povo? Porque se você quer ser um homem de Deus, não faça culto para pessoas, faça para Deus. E se você fizer culto para Deus, Deus vai atrair as pessoas. Agora, se nós fizermos culto para pessoas, não significa que Deus vai estar lá. E a igreja, às vezes, ela está desalinhada com o céu. Ela trabalha pela necessidade das pessoas e não pelo propósito de Deus. Por que na igreja primitiva não tinha necessidade alguma entre eles? Porque eles trabalhavam no propósito, não na necessidade. Quando nós conduzimos a igreja pela necessidade, nós saímos do propósito. Então, o pano de fundo, eu não vou dizer nem pano de fundo, eu vou dizer o pano de frente da igreja hoje é: qual é o seu problema? Pare de sofrer. Então nós vamos incentivando as pessoas a vir para a igreja por uma razão necessária delas, de necessidade delas, não de propósito eterno de Deus. A obra de Deus não é você que faz crescer, irmãos. E quando eu li esse texto, eu aprendo uma coisa. Quando Pedro, deixa eu começar de trás para frente, só recebe um manto maior quem tem coragem de largar o seu manto. Você só vai receber mais coisas de Deus se você tiver coragem de largar algumas coisas. Aleluia. Deus não chamou você para trabalhar para Ele, Deus chamou você para trabalhar com Ele. Você é cooperador do ministério. Aleluia. Na realidade não é você que trabalha. Efésios capítulo 2 versículo 10 diz que de antemão Ele preparou toda a boa obra para que andássemos nela. Não é para que fizéssemos ela, é para que andássemos ela, porque Ele já fez. Eu preciso andar no plano dEle. Muitos pastores cansados, doentes, por quê? Porque estão trabalhando, fazendo coisas que não foram chamados para fazer. Essa semana nós tivemos uma reuniãozinha, semana passada, com os pastores aqui. A gente estava falando: nós vamos comprar uma agenda para anotar tudo que nós vamos deixar de fazer, que está nos roubando do propósito eterno de Deus. Deus não tem o plano B para você, só tem o plano A, querido. Deus não olhou para você e disse: eu vou fazer isso, se não der certo, aí eu faço aquilo. Não, Deus tem exatamente tudo está sendo conduzido, tudo Ele tem estabelecido pelo poder da sua palavra. Aleluia. Deus tem tudo estabelecido pelo poder da sua palavra. Deus não esperou você nascer para olhar para o berço e fazer um propósito para você. Efésios 1:4, a Bíblia diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. O único alvo de Deus na terra é você. Deus não trabalha para preservar uma árvore. Quem trabalha para preservar a árvore é você. Deus trabalha para preservar você. Deus só tem um alvo na terra, é você. É você. Deus não precisa da gente, mas nos deseja. Mas muitas vezes nós nos comportamos como se precisássemos de Deus, não como desejássemos a Deus. Irmão, e a pior coisa que tem é um ministério desfocado. Como diz o meu amigo Gustavo Lara, pior do que ter uma porta fechada é ter muitas portas abertas. Porque o Senhor diz: conheça tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta. Deus só trabalha com foco, querido. Deus não erra o tiro. E o pior do que ter as portas fechadas é ter muitas portas abertas, porque daí você vai entrando em tudo quanto é porta que aparece, e você vai perdendo tempo no propósito eterno de Deus para a sua vida. Então, querido, se você tiver coragem de largar muitas coisas, eu não largo o manto para tirar férias, eu largo para pegar outro, para receber um maior. Teve um tempo que eu e a minha esposa, nós vimos para a igreja, nós morávamos nessa rua aqui. Os primeiros 2, 3 anos do ministério Mevan, a gente morava aqui.
A domingo à tarde a gente vinha para a igreja, e nossos filhos, nós levantávamos as cadeiras, limpávamos a igreja, e depois eu corria em casa, botava minha roupa de crente e voltava para pregar domingo à noite. Mas à medida que as pessoas, Deus foi nos dando pessoas, companheiros de ministério, e aí nós fomos largando algumas coisas. Nós precisamos largar algumas coisas para entrar naquilo que Deus tem, amém? Você vai passar a vida inteira enxugando o chão, em vez de arrumar a torneira, é só aquela borrachinha que precisa trocar. E o cara passa todo dia, acorda de manhã, tira o balde, que a torneira ela fica pingando, tic, tic, a vida inteira, está 20 anos pingando. Mas ele nunca teve a ideia de abrir a torneira e trocar uma borrachinha que custa R$2. Passa mais tempo trabalhando na atividade, cansado. Quando você faz a obra de Deus, você não cansa. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você está cansado de fazer a sua obra, não é a obra de Deus que você está fazendo se você está cansado. Porque a bênção do Senhor não cansa, irmão. Quanto mais você vai, mais dá vontade de ir. Quanto mais você prega, mais dá vontade de pregar. Dá vontade de cantar sempre, de pregar sempre. Dá vontade de ir sempre. Aleluia. Então largue algumas coisas para entrar em algumas coisas que Deus tem para você. Pedro pesca a noite inteira e ele não pega nada. A noite inteira ele pescou e não pegou nada. Aí de manhã ele volta, o que é que ele faz? Qual é a primeira atitude de Pedro? Depois de uma derrota, depois de uma noite toda sem resultados, sabe o que ele faz? Ele vai lavar a rede. E quem é pescador aqui sabe, a rede tem que estar pronta, sempre pronta. Pedro vai lavar a rede. Talvez você não entrou no lugar que Deus tem para você, querido, mas fica lavando a rede. Amém? Fica se preparando, porque a qualquer momento o Senhor pode entrar no seu barco e dizer: volte lá. Volte lá. Deus não mandou Pedro para outro lugar, dizendo assim: volta lá. Amém? Volte lá. No mesmo lugar que Satanás se envergonhou, Deus vai te exaltar. No mesmo lugar que você pescou a noite inteira e não pegou nada, Deus vai te exaltar. E Pedro, eu fico imaginando por que Jesus não chamou João para começar a igreja. O João era o apóstolo do amor, mas Pedro era o cara que obedecia. Pedro era meio grossão, meio durão. Tem gente que diz: ele foi cortar a cabeça, a orelha do guarda. Não, irmão, ele deu na cabeça, é que ele errou, pegou só na orelha. Ninguém corta só a orelha, ele deu na cabeça, o cara baixou, pegou na orelha. Então Pedro era empolgado, impulsivo, mas obediente. E Jesus sabia disso. Pedro segue o homem com um cântaro de água. O homem não carregava cântaro de água, mas Pedro foi atrás do homem, achou um. Pedro entra num lugar espaçoso, prepara a Santa Ceia. Pedro pesca o peixe, tira a moeda da boca dele. Deus pedia cada coisa extraordinárias para Pedro, e Pedro: vamos embora, vamos fazer. Pedro, ele olhou: mestre, é tu que estás aí? Ele disse: sou eu. Ele disse: então manda que eu vou também. E Pedro vem andando sobre as águas. Você conhece outro cara que andou sobre as águas? Então só se começa alguma coisa para Deus com obediência, querido. Não é só com amor. Tem gente que está cheia de amor, cheia de boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Se as suas boas intenções elas não casam com as suas boas atitudes. E Pedro pesca, e Jesus entra no barco, e Pedro diz: ó, é o seguinte, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas agora eu vou, porque o Senhor está me dando uma palavra. Ou seja, eu saio da minha condição e entro na sua condição. Eu vou sair da minha condição de pescador, de alguém que sabe fazer a coisa, e vou entrar na sua condição. Querido, você não vai vencer no reino de Deus na sua condição. Você não vai vencer do seu jeito. Os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Não adianta, você não vai construir o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus do seu jeito, na sua condição. Na sua condição você pesca e não pega nada. Nós precisamos nessa geração de homens que saiam da sua condição e entrem na condição de Deus, mas que estejam prontos. Quando Jesus entra no barco,
Tudo está pronto, a rede está pronta. Senhor, eu não fui para as nações, eu não abri igreja, mas a minha rede está pronta. Se o Senhor quiser usar, estou aqui. Eu estou na tua condição. Eu não pesquei nada, mas é o seguinte: o fracasso de ontem não determina a minha vida de hoje. O fracasso de ontem não determina quem eu sou hoje. O fracasso não significa que o sucesso não existe. O fracasso é uma oportunidade para mim recomeçar. Aleluia. Pedro, volte lá. Te faze ao mar alto. Vai lá. Vai no mar alto. Ou seja, vai mais fundo. Entra mais profundo. E aí, irmãos, você sabe que eu não consigo falar de outra coisa se não for dos 5 ministérios do reino de Deus de paternidade. Então, naquele dia, Pedro conheceu os 5 ministérios. Primeiro, essa é a fase de Deus no seu ministério. Jesus vai sempre fazer assim com você. Primeiro ele entra, depois ele separa, depois ele ensina, depois ele envia. Depois, quando o barco está cheio, ele olha e diz: você tem coragem de largar tudo por causa de mim? Você tem coragem de largar tudo por causa de mim? Você tem? Deus não tira você do barco porque o barco está vazio. Deus tira você do barco porque o barco está cheio. Você não tem que deixar a sua igreja para alguém para ir fazer coisa maior. Não é porque a igreja está ruim, é porque ela está boa. Deus não tira você do ministério porque está ruim, é porque está bom. Então naquele dia Pedro conheceu os 5 ministérios. Quando o reino entra, querido, ele separa aquilo que é daquilo que parece ser. Para Deus é mais fácil pescar do que achar um pescador. Para Deus é mais fácil construir uma arca do que achar um Noé. Agora minha pergunta é: por que Deus não faz as coisas logo? Se Ele vai me salvar, por que não salva logo? Por que eu tenho que gastar 80 anos? Deus podia estralar o dedo e me dar uma arca. Porque a terra é sua. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus não vai fazer o seu trabalho na terra, quem tem que fazer é você. Deus não vai fazer o seu trabalho na terra, quem tem que fazer é você. Quando o pastor acabou de dizer que não é para mim fazer nada, não. Eu não disse que não é para você fazer nada, eu disse que é para você entrar na condição de Deus. E a condição de Deus é a palavra de Deus sobre a sua vida. Não vá sem uma palavra, não vá sem um destino, não vá sem uma direção. Aleluia. Porque você é maior do que aquilo que você está fazendo para Deus. Por isso, muitas vezes você vai ter que deixar o que está fazendo para buscar aquilo que ainda tem por fazer. Aí Jesus entra no barco. Quando Jesus entra, Pedro conhece o evangelista. Aí quando Jesus separa o barco, Pedro conhece o pastor. Quando Jesus ensina, Pedro conhece o mestre. Quando Jesus envia, Pedro conhece o profeta, a voz profética. E quando Jesus diz: você tem coragem de soltar o barco para andar na nação? Aí ele conhece o apóstolo. Sabe por que acontece, irmão? É que as nossas igrejas, elas precisam ter os 5 ministérios no mesmo lugar. Precisa ter o evangelista, o pastor, o profeta, o mestre, o apóstolo. Se a igreja é só de evangelista, você já viu? O evangelista ganha um cara hoje, amanhã ele já quer botar o cara no ministério de louvor. Porque ele é evangelista. Ele traz para dentro, o negócio dele é botar peixe para dentro. Aí o pastor não aceita, ele fica zangado, ele abre uma igreja. Ele abre uma igreja só de evangelista. A igreja dele ganha gente assim de rodo, mas ele não sabe o que faz depois, porque ele é um evangelista. Então na igreja de segunda tem o culto disso, terça tem o culto daquilo, quarta tem o culto daquele outro. E assim, ele tem que fazer alguma coisa, porque ele é evangelista, ele gosta de ganhar alma. Aí se a igreja é só de pastor, o pastor é aquele que cuida. Se acorda de manhã, abre a janela, o pastor está na porta da casa.
E o pastor fala assim: não estava no culto domingo, né? Pastor, vamos abrir um templo maior, vamos. Não, irmãos, não, Deus não quer, vamos ter cuidado. O pastor é aquele, não, isso aqui tá bom 100 pessoas, tá bom, nós não precisamos de mais. Deus está fazendo a obra, vamos devagar. Porque a igreja é só de pastor. Aí se a igreja é só de profeta, é ato profético todo culto, irmão. Todo culto tem que jogar água em alguém, óleo em alguém, sal em alguém. Todo culto tem quebra de maldição, é porque é profeta. É igreja só de profeta. Se a igreja é só de mestre, é aquela coisa chata. É escola bíblica de manhã, escola bíblica à tarde, escola bíblica à noite. É aquele culto de espada, comprido e chato. Se é a igreja só de apóstolo, cadê o apóstolo? Está viajando. 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 Vocês estão rindo, eu sei por que vocês estão rindo. Mas por isso ela precisa ter os 5 ministérios no mesmo lugar: o evangelista, o pastor, o mestre. Amém? Por que precisa ter os 5 ministérios no mesmo lugar? Para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, à perfeita varonilidade, à estatura de um varão perfeito, para que não sejamos mais meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Aleluia! E aí, numa igreja que tem os 5 ministérios, o profeta profetiza e o pastor coordena, o evangelista ganha, e assim vai, todo mundo trabalha, um sincronismo. E aquele dia Pedro conheceu os 5 ministérios numa pegada só. Jesus entrou, Pedro conheceu o evangelista. Jesus separou, Pedro conheceu o pastor. Jesus ensinou, Pedro conheceu o mestre. Jesus enviou, Pedro conheceu o profético. Jesus disse: agora sai do barco e vem comigo. Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: companheiros ou competidores? Querido, saia. Pastor, mas lá na igreja, não pense que você vai fazer tudo. Amém? Não pense que Deus te deu um dom. O meu dom é apostólico, mas eu não consigo estar na casa das pessoas todo dia. Só se tiver uma comidinha. Não é o meu chamado. Não é. O meu chamado é pregar, é me esconder e depois vir despejar. Aí pensa: pastor, quero contar uma coisa para você. Conta, irmão. Conta. Aí sabe o que eu faço? Eu já chamo um pastor junto. Vem cá, pastor, ele quer contar uma coisa para nós. Não, pastor, para o senhor não, conta para ele também. Aí eu já deixo o pastor ali e vou saindo. Nós temos que entender, cada um fique na vocação em que foi chamado. Sabe por que tem pastor cansado? Porque não é pastor. Sabe por que tem evangelista cansado? Porque não é evangelista. Mas daí o que eu faço? Comece a orar, Deus vai levantar pessoas do seu lado. E quando Deus levantar, não tenha medo de compartilhar com eles. Porque tudo que não é compartilhado, você não merece nem ter se você não compartilha. Se você tem medo que alguém tome o seu lugar, é porque você não tem um lugar. Quando Deus te levanta, você tem que, sabe, Deus vai te dar visão, irmãos. Eu não posso fazer tudo. Eu não fui chamado para fazer tudo. Por que nós temos ido às nações? Porque o barco está cheio. Não é porque, não deu certo aqui, vou fazer isso aqui agora eu vou. Não. Deus tira você do barco, não é porque está vazio, é porque está cheio. Aleluia. Então, querido, saia do Logos e entre um pouco no Rema. Faça o Logos é seu, agora o Rema é Ele. É Ele que vai fazer. Toda ação humana provoca uma reação divina. Você está pedindo para Deus agir a seu favor. Deus não vai agir, Ele só vai reagir. Você tem que causar uma reação no céu.
Um homem e uma mulher alinhado com o céu lhe responderá. E o que te não responder a terra, vai te responder o céu. O que a terra não te dá, o céu te dará. Agora nós precisamos andar em alinhamento, discernimento no espírito, alinhamento na alma e derramamento no corpo. Aleluia. Uma geração alinhada com o céu. Mas o problema é que a gente vai para a oração dizer o que Deus tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Deus faz isso, ó, e ainda a gente dá prazo. Tem pessoas ensinando do púlpito, dá prazo para Deus. Ó irmão, faz aí a campanha aqui, ó, em 7 dias Deus vai te dar. Ó irmão, dá um tempo. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Não se transforma uma geração em 7 dias. Mas isso é o que? É culto na alma. E aí as pessoas têm ligações na alma com você, elas têm expectativa na alma. E quando você não corresponde na alma delas, elas vão embora. Elas têm expectativa na alma. Não, irmão, eu não faço culto para pessoas, eu faço para Deus. Aqui na igreja, faz tempo, tinha uma irmã que acabava o culto, ela via, disse: pastor, hoje não estava legal, né? Eu digo, por quê? Ai, vocês não cantaram aquelas músicas que a gente gosta. Eu digo, irmã, não cantamos para a senhora. A senhora quer música bonita, compra um CD do Quarteto Adoração. Não, isso eu inventei agora. Tem gente que pensa que o culto é dele. Aí ele entra, quem é que vai pregar? Ele acha que o culto é dele, que a igreja é dele. Até o estacionar o carro tem que ser onde ele quer. Se tomar o lugar dele, irmão, ele desce. Quem é que pegou o meu lugar? Não, querido, o culto não é seu. A igreja não é sua. Não casa com a noiva porque ela já tem marido. Amém? Eu sou só o amigo do noivo, disse João Batista. E eu me alegro com a voz do noivo. Não se comporte como se Deus estivesse no céu para servir você. Não, querido. O céu está esperando uma resposta sua. Deus não responde as suas perguntas, Ele responde as suas respostas. Porque quando Deus faz uma pergunta é porque a gente não sabe a resposta. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel olhou e disse: eu não sei não, senhor. Mas se o senhor quiser, ó, não sei, se o senhor achar que pode, ué. E Deus disse: então profetiza. E quando ele profetizou, Deus respondeu. Deus não responde perguntas, irmãos, Deus responde respostas. Quando você dá uma resposta para o lugar que Deus te deu, o céu te responderá. Pedro disse: eu pesquei e não peguei, mas eu vou lá agora por causa da tua palavra. Ele não disse: eu estou indo porque eu sei pescar, eu estou indo porque a rede é boa, porque o barco é bom, porque vai ter muita gente, porque não. Ele disse: eu vou por causa da tua palavra. E quando ele foi, o céu lhe respondeu. Deus responde a quem responde a palavra. Deus, não adianta Deus te colocar no lugar e você não dar uma resposta para o lugar que Deus te colocou. Por isso você vê muitos ministérios crescendo, dão lá em cima, bum, e daqui a pouco, com a mesma unção que cresceu, cai. Por isso você vê muitos ministérios de louvor dando lá em cima, vendendo CD, quebra tudo, na mídia tudo, cadê? Meu Deus, depois de um tempo some, desaparece. Por quê? Porque Deus tem o prazer de levantar você. É Deus que te levanta, irmão, te coloca nos lugares altos. Mas você tem que dar uma resposta para o lugar que Deus te colocou. Ele coloca você no alto para quê? Porque luz se coloca no alto para quê? Para que ilumine todos os que estão na casa. Essa palavra iluminar vem da palavra esclarecer. Aí eu vejo, quando eu ouço um ministério desse que tem 20 anos de estrada, com várias formações, que está no mesmo lugar uma vida inteira, no mesmo lugar, eu me alegro, irmãos. Eu não me alegro com quem cresce rápido, eu me alegro com quem termina bem. A promessa não é para quem cresce rápido, porque crescimento não tem a ver com você. O
reino dos céus, Marcos 4:26 diz que o reino dos céus é semelhante a uma semente que o homem lança na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. A Bíblia é cheia de sinalizações, Deus sinalizando, Deus dizendo: não é você que faz crescer, sou eu. Deus falou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito e eu te multiplicarei. Não é você que faz crescer. Você não precisa dizer para o seu filho: cresce, cresce. Ele vai crescer naturalmente. Mas Deus não vai te dar algo se você não responder. Na realidade, Deus só vai dar para você aquilo que não tem mais no seu coração. Aquilo que não tem mais no seu coração, Deus vai dar para você. Aquilo que não ocupa mais o seu coração. Aleluia. Faça a sua parte, querida. João Batista disse: eu vos batizo com água. Essa é a minha parte, é a Logos. Mas vem um que vai encher vocês do Espírito. Essa é a parte que você não toca. Não é você quem faz. Nós não temos que produzir o que Deus mandou atrair. Aleluia. Se você tem uma palavra, querido, o que não te deu a terra te dará o céu. Fique lavando a rede. Eu profetizo, irmãos, uma geração que vai viver os 5 ministérios da palavra. E aí, quando o reino vem, agora eu vou começar a pregar. Quando o reino vem, você vai precisar de companheiros. A religião não forma companheiros, ela forma competidores. Competidores, eles precisam saber quantos membros tem na sua igreja, quantas cadeiras eles têm, quantos de dinheiro entra. Irmão, isso é tão pouco. Às vezes pessoas me ligam aqui no ministério, eu ligo para os nossos secretários aqui, entram no site, convidam a gente para pregar. A primeira pergunta que eles fazem: quantos membros tem na sua igreja? Eles querem saber, medir a minha fé e a minha unção pelo tamanho da igreja que eu estou. O que você é muito maior do que aquilo que você faz, querido. Um dia você vai ter que parar o que está fazendo, mas nunca vai parar quem você é. Quem só é, só vai aumentar dentro de você. E é tão interessante que quando Pedro começa a pescar, o barco começa a afundar, coisa arada. E aí Pedro faz o quê? Ele chama quem? Os companheiros. Pastor, você não precisa de ajuda quando você está bem. Você precisa quando você está mal. Não. A maioria de nós pede ajuda quando está mal. Nós precisamos de ajuda quando a gente está bem. Porque o sucesso também afunda. Então, se eu estou pescando bastante, eu olho para os meus irmãos de outros ministérios e digo: irmão, e quer saber, os companheiros nem sempre estão no seu barco, às vezes eles estão no outro barco. Peça ajuda porque você está bem, minha igreja está crescendo, então eu preciso de pessoas para proteger meu coração. Agora o problema é que muitas lideranças, quando eles começam a pescar e começam a ver o peixe, a qualidade do peixe, a condição, o recurso, sabe o que eles fazem? Eles se afastam. Irmão, vamos no conselho de pastor? Não, eu tenho outra visão. Idiota, irmão. Se isola. Irmão, vem na reunião. Eu não concordo. Eu não tenho comunhão. É por isso, irmãos, que pessoas vão para a televisão, em vez de bater no diabo, ficam batendo na igreja. Porque se isolam. Se isolam. Irmão, Provérbios 18 é claro, a Bíblia é clara.
como diz o Arnaldo Coelho, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Aquele que se isola busca a sua própria ruína, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é até que todos cheguemos à unidade da fé. Se eu tenho alguma coisa que o meu irmão não tem, eu vou ajudar ele a ter. Agora, se eu não tenho alguma coisa que ele tem, eu vou para perto dele. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo, eu gosto de andar com gente que me destrava, não que me domina. Gente que me destrava, que olha para mim e enxerga em mim coisas que eu não estou vendo. Essa é uma geração, irmãos, que vai ser companheiras. Nós vamos ser companheiros. Nós vamos fazer sinal para os outros barcos e dizer assim: ó, quero andar com vocês, vem pescar com a gente. Tem peixe para todo mundo. Sabe por quê? Porque companheiro não importa para onde vai o peixe, porque ele tem uma palavra. Aleluia, não importa para onde vai o peixe vai para qual denominação que o peixe vai. Não, irmão, se o irmão sair dessa igreja, a maldição. Isso é sofisma, irmão. Isso é sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma é duas verdades com uma conclusão mentirosa. Por exemplo, Maria é mãe de Jesus? É ou não é? Maria é mãe de Jesus? É ou não é? Então tá certo. Jesus é Deus? Então Maria é mãe de Deus? Isso é um sofisma. Quem deixa Jesus vai para o inferno? Vai. Jesus está aqui nessa igreja. Então quem deixa essa igreja? Isso é sofisma. São duas verdades com uma conclusão mentirosa. Pessoas frustradas com a igreja. Você vai na cadeia, 80% dos prisioneiros são filhos de crente. Amém. Gente com medo do diabo, gente com medo, estão debaixo de palavra maldita de pastores, homens que foram chamados para abençoar, para liberar, para destravar, estão amaldiçoando uma geração porque perderam lá 200, 300 ou 1.000 ou 2.000 ou 20 mil reais de dízimo. Querido, as suas ovelhas, elas ouvirão a sua voz. Se não ouvem mais a sua voz, é porque não são sua ovelha. Vocês ficaram quietos agora. Aleluia. Jesus disse assim: ó, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmão, tem gente que anda perto da gente, mas não se alimenta da gente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pastor Douglas, conheci ele ontem. O Douglas, ele é pastor em Araguari, perto de Uberlândia. Além de pastor, também é dentista. Acompanha o nosso ministério há 5 anos, comprando CD. Tem mais de 120 mensagens lá gravadas. Diz que ouve. Aí um dia mandou um e-mail: pastor, eu queria ir conhecer o ministério. Eu disse: tá bom. Fiquei meio assim. O Espírito Santo falou assim: leva ele para a sua casa. Se alimentou. Irmão, nós temos que decidir com quem nós temos amizade, com quem nós temos aliança. Amizade eu tenho que ter com todo mundo, agora aliança não. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você tem que ter aliança com quem se alimenta de você. Com quem não se alimenta, você tem que ter amizade, ser amigo. Você tem que ser amigo de todo mundo, mas não é com todo mundo que você pode ter alianças. Tem gente que está perto da gente, como é que se diz? Tem ligações físicas, mas não tem ligações espirituais. Mas tem gente que está lá no outro lado do mundo. Tem um cara que eu não conheço, de Amsterdã, manda um e-mail para mim toda semana, me chama de meu pastor. Eu nunca vi o cara na minha vida. E ele manda um e-mail para mim, mandando as pregações que ele ouviu no site, que ele acompanha os cultos de domingo à noite pela internet. Pastor, eu sei quem eu preciso conhecer o pastor Lapa. Eu preciso conhecer o pastor Juscelio. Preciso conhecer o pastor Jacques. Preciso conhecer o pastor Júnior, o pastor Fernando. Esse pastor que o senhor fala aí.
Ô pastor, a Jaqueline, a sua bicicleta. O cara sabe mais da minha vida do que eu. São ligações espirituais, irmãos. E as ligações espirituais, elas vêm de onde? Da palavra. Por isso que quando Jesus foi lavar os discípulos, Pedro disse, então me dá um banho. Ele disse, Pedro, você não precisa se lavar todo, mas se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Lavado pela água. Lavagem. Com a lavagem da água, pela palavra. Sabe quem são suas ovelhas? Quem te ouve, irmão. Quem não te ouve, é melhor que nem fique perto de você. Abra mão. Deixa que Deus vai trazer para você as pessoas que vão te ouvir. Se você estiver dando uma resposta para Deus, Deus vai dar uma resposta para você. Aleluia. Mas a gente acha que companheiro da gente é só quem está no grupinho, quem está no barco aqui. Pedro pescou e disse, ele podia ter feito o seguinte, segura a rede aqui, vamos lá descarregar esse, depois a gente pega outro. Não, vamos ligar para os irmãos. Não. Tem pastor que tem medo de botar o filho na fé pregar, porque prega melhor que ele. E você não pode ter medo disso. De repente você não foi chamado para pregar, você foi chamado para pastorear. E você não pode ter medo, porque Deus te colocou num lugar, irmão, que é seu. Ninguém pode tirar você daí. Você pode perder, mas Deus não, ninguém vai te tirar daí. Não tenha medo de competidores, se você tem companheiros. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, você não vai conseguir deter o que virá sobre essa nação. Você vai precisar de companheiros. Você não vai conseguir deter. Você sozinho não vai conseguir deter. Você sozinho, pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga, você sozinho não vai conseguir deter. Não, você sozinho não vai conseguir deter o que está por vir. Aleluia. O que vem do céu é companheiro, o que vem da terra é competidor. Você não vai conseguir deter. É utopia você querer fazer tudo sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Do seu lado Deus vai levantar os evangelistas, os pastores, os mestres, os profetas. Aleluia. Eu tenho homens aqui, irmãos, que entenderam o ministério da esposa. Às vezes a esposa prega, ele não, mas ele administra. Ele não oprime a esposa porque ela prega. Aleluia, não oprima a sua geração, querida. Não oprima. Deixa eles voarem. Seja como uma águia, coloque eles ainda sobre as suas asas e leve eles nas alturas. Ensine-os a voar. Fica um pouquinho, pastor Machadinho. Discipulado, irmão, é isso aqui, ó. Eu faço, você me acompanha, tá? Eu faço, você me acompanha. Eu faço, você me ajuda. Depois você faz, eu te ajudo. Depois você faz e eu te acompanho. Quando Davi derrubou o gigante, Saul não perguntou quem era Davi, ele perguntou quem é o pai desse menino. Quem é o pai desse menino? Por isso que muitas igrejas, irmãos, que me convidam para pregar, eu não vou, eu mando os filhos primeiro. Porque quem não recebe o filho, quem quer aliança vai receber os filhos. Paternidade não tem nada a ver com a idade cronológica. Eu sou o mais novo que dá para perceber, eu sei. Que o meu amigo pastor Machadinho, algumas experiências eu sento com ele, às vezes eu ligo, pergunta para ele quantas vezes eu ligo por semana e dizer, Machadinho, o que é que você está recebendo de Deus? Passa para mim. E muitas vezes eu prego alguns versículos que ele me deu. Eu gravo o CD. Uma palavra que saiu do coração dele e é transferida para mim. Eu vou dizer uma coisa para você, querida.
Eu não acredito no ministério que só uma pessoa cresce. Isso é teia de aranha. Vou matar a aranha, irmão. Eu vim aqui para matar a aranha nessa manhã. Não vim aqui para tirar paranho não, porque você tira o paranho hoje, amanhã a aranha faz de novo. Não. Quantos discípulos você tem gerado para o Senhor? Quantos filhos você tem gerado? Paternidade não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com a transferência de coração. Amém, querido? Deixa seus filhos crescerem. Certamente eles vão ter dons que você não tem. E eles vão contribuir. O mar, todo o rio vai dar no mar. Aleluia. Às vezes nossos pastores, nossos irmãos vão pregar em outros ministérios. Eles me ligam depois: pastor, rapaz, teve um discípulo seu aqui, cara, o que é aquilo? Quebrou tudo. Às vezes eles me chamam: pastor, eu queria que você trouxesse uma palavra de restauração. Eu digo: meu irmão, restauração não é comigo não. Eu tenho um pastor lá na igreja, o pastor Jacques, que é muito melhor do que eu. Quem já me ouviu falar das prostitutas, do trabalho na praia, do trabalho com as prostitutas? Levanta. Irmão, não é eu que vou na zona, é o Muracava. Muracava e a Fernanda que vão na zona. Eles fazem isso melhor do que a gente. Quando alguém diz: pastor, eu queria alguém conversar com meu filho precisa de uma casa de recuperação. Querido, não sou eu. Pastor Ulisses tem uma equipe que vai aí conversar com você. Vai saindo, irmão. Vai sentando na cabeceira da mesa. Vai saindo. Porque um dia o Espírito Santo vai chegar para você. Ele disse: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Eu sei que você projetou ser pastor de uma igreja. Você quis abrir uma igreja, fazer um culto domingo na quarta-feira. Você não queria muita coisa. Aí Deus olha para você, se agrada do seu coração e diz: eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou tirar você daqui. Vai saindo, vai saindo. Deixa seus filhos trabalhar. Deixa seus filhos fazerem. Agora, o fato deles serem seus filhos não significa que eles vão fazer exatamente igual a você. Obrigado, pastor Machado. Companheiros, eles servem desinteressadamente. Teve gente, irmão, que já passou pela gente aqui e viu que não rendeu nada para ele, nem uma agendinha, e não veio mais, porque é competidor, não é companheiro. Companheiro fecha, ele trabalha desinteressadamente para onde vai o peixe. Teve gente que se encostou na gente, não rendeu nem um trocado, foi embora. Por quê? Porque é competidor, não é companheiro. Companheiros, irmãos, ele só virá se você também estiver disposto a compartilhar. Se você estiver disposto a compartilhar. Por isso, muitas vezes um competidor não consegue andar com um companheiro, porque o ímpio não permanece na congregação do justo, irmão. Não permanece. Não permanece. Agora, peraí, pastor, eu sou companheiro, o que nós vamos fazer com os competidores? Vamos dar um pau neles? Não. Essa é a geração. Deus escute bem. Se você trouxe uma agenda, anota aí. Falo como um profeta nessa manhã sobre a sua vida, querido. Eu não vim aqui hoje como um pregador. Eu vim como um profeta. Eu vim liberar sobre a sua vida uma palavra. Escreve na sua agenda. Você vai ver muitos competidores saindo de cena e muitos companheiros entrando. Muitos companheiros vão começar a entrar em cena. E muitas vezes, você lembra de Balaão? Balaão estava indo amaldiçoar. Deus colocou um anjo na frente, mas Balaão não viu. A mula companheira, porque muitas vezes a mula não é o companheiro, não é o Balaão, é a mula. Aí o Balaão desceu da carroça e deu um pau na mula. A mula olhou para ele e disse assim: o que eu fiz para você?
Eu nunca, sempre que você pedia, não fazia as coisas certinho. Aí Balaão viu que tinha um anjo. Ele disse: uau, desculpa aí, mula. Cuidado para você não julgar pela aparência quem é competidor e quem é companheiro. Às vezes o companheiro está vestido de mula e você pensa que ele é o profeta. Não julgue pela aparência, julgue pelo coração. E não tem como conhecer o coração de uma pessoa se não caminhar com ela, meu irmão, se não se relacionar com ela. Eu profetizo que Deus vai levantar homens nessa nação que serão companheiros, não competidores. Companheiros, irmãos, eles têm visão de reino. Não importa para onde vai a oferta, não importa para onde vai a condição, não importa para onde vai o peixe. Não importa. Deus encheu o peixe, encheu o barco de peixe, Naia. A rede se rasgava. Mas quando Pedro chega na praia, Jesus olha para ele e diz assim: você tem coragem de largar o êxito para entrar em mim? Não pare no êxito, querido. Não pare nos milagres. Não pare nos milagres. Não pare no êxito. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais, muito mais. Deixa a mentalidade de barco. Você precisa perder a sua mentalidade de barco, de denominação, e entrar numa eternidade, numa mentalidade para toda a terra. Você tem que perder a mentalidade do barco só e entrar na mentalidade de toda a terra. Irmão, Deus me deu esse barco aqui. Esse barco aqui é o nosso lugar onde os peixes vêm. Mas nem todo mundo que a gente ganha fica aqui. Nem todo mundo que está aqui foi a gente que ganhou. Agora nós precisamos ter essa característica de reino de Deus. Por isso, irmãos, essa é a última reunião do ano. E eu quero deixar bem frisado para os nossos irmãos que caminham perto de nós, que nós caminhamos perto, dando e recebendo. Se precisar, querido, larga tudo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo de novos desafios, novas experiências. Não tenha medo de entrar num lugar que você nunca entrou. Não tenha medo. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Coragem é fazer o que a gente tem medo. Se a gente não tem medo, a gente não precisa de coragem. Entra, irmãos. Espere, Deus vai entrar, vai separar, vai ensinar, vai enviar e depois vai pedir tudo de volta. Depois você está tudo estabelecido. Depois que você tem uma igreja abençoada, como nós temos aqui 30 pastores da igreja, rádio. Eu trabalhei tanto por isso. Deus sabe como eu trabalhei por tudo isso. Eu e toda a equipe. Tem dias que Deus diz: deixe o barco. Existe um peso, um encargo no nosso espírito pelo Brasil, pelas nações. Existe um encargo no nosso espírito de largar tudo, irmãos, e muitas vezes ir pregar numa igreja que é 3 vezes menor do que essa. O pastor Júnior e o pastor Luiz estão cansados de pagar para pregar, de botar gasolina no carro, de levar a equipe, chegar lá, ainda pagar o hotel, pagar tudo, porque a igreja não tem condição. Mas aquele lugar foi destravado pelo poder do evangelho. Tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Você só pode pegar um manto maior se você tiver coragem de largar o seu manto. Por isso Deus vai honrar você. Deus vai encher o barco, e quando o barco estiver estufando, você não tem que fazer o que a Bíblia diz, como aquele homem fez.
A Bíblia diz que um homem encheu os seus celeiros e disse: derrubarei esses celeiros e farei maiores, juntarei para mim e direi: come, bebe e foga a alma. Sabe o que a Bíblia responde para ele? Louco! Amanhã pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Porque se você está preparando alguma coisa que não é para alguém, não vale a pena. Se você está preparando um ministério para levantar seu nome, seu ministério, Deus não promove ministérios, Deus promove a verdade. E se você promover a verdade, seu ministério será promovido com ela. Deus não promove homens, Deus promove a verdade. Por isso que quem deixa de andar na verdade, deixa de ser promovido. Deus não fechou monopólio com nenhum ministério. Não adianta você ir para o rádio, para a televisão e dizer: vem para cá, porque aqui Deus está aqui. Não, isso é monopólio, irmão. Deus não fechou monopólio com lugares. Quando um dia Jesus repreendeu os discípulos, em João 6, capítulo 6, versículo 61, Jesus começou a pregar sobre o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Os discípulos começaram a perceber que aquele discurso era muito duro, e eles disseram: é duro esse discurso. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: vocês não querem ir embora também? Vocês não querem ir? Eles disseram o quê? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida. Eles não disseram para onde iremos nós, porque não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa. Você não tem que se converter a um lugar, você tem que se converter a uma pessoa. Por isso que Paulo, na cadeia, ele dizia: alegrai-os comigo no Senhor. Porque Paulo não se converteu a uma religião, Paulo não se converteu a uma estratégia de crescimento, Paulo se converteu a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Não traga as pessoas para a sua igreja se você não estiver disposto a levá-las para o reino de Deus. Se você traz as pessoas para a sua igreja e não leva aos reinos, essas pessoas são suas, não são de Deus. E se são suas, aí você tem que dominá-las. Pedro e João na Porta Formosa, eles olharam para o paralítico. Meu Deus, já vou terminar. Nunca acredite num pregador quando ele diz que já vai terminar. Pedro e João olharam na Porta Formosa para o paralítico e disseram assim. O paralítico estendeu a mão para receber. Pedro e João disseram assim: querido, vem aqui no culto de milagre, quarta-feira vai ter um culto aqui. Não, você vai ser curado. Nós estamos fazendo uma corrente forte aqui, vai ter um pastor de fora, vai pregar, você vai ser abençoado. Não. Pedro e João não convidaram o paralítico para um lugar. Eles disseram: olhe para nós. Nós não temos prata nem ouro. Hoje, irmão, a igreja tem prata e tem ouro, mas será que ela ainda pode dizer: olhe para nós? Será que o ouro e a prata não está aparecendo mais do que a presença? Será que os nossos templos não são tão imponentes que a gente não está conseguindo mais mostrar a glória de Deus? Nós temos tanta coisa para mostrar para o mundo, e a presença? Pedro e João disseram: olhe para nós. Aquele homem levantou e andou, entrou no templo gritando. Toda a cidade correu para o templo. Aí eles começaram a olhar para Pedro e João, e Pedro e João agora dizem: não olhe para nós. Meu Deus, eles tinham acabado de dizer: olhe para nós. Agora eles dizem: não olhe para nós. Essa é a geração que eu creio, que na hora da responsabilidade vai olhar para o mundo e vai dizer: olhe para nós. E na hora dos resultados vai dizer: olhe para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. Fique de pé comigo, querido.
Não se trata do peixe, se trata da obediência. Porque quando Pedro negou Jesus, sabe o que é que ele falou? Ele disse: vou pescar. Aí levou todo mundo com ele para pescar. Não pescaram nada de novo. Aí agora Jesus aparece na praia. Jesus estava acampadinho ali na praia. Já tinha uma fogueirinha, já tinha uns peixinhos na brasa. Jesus disse: você tem alguns peixinhos aí? Já está com o peixe pronto. Se você não pesca nada, o peixe já está pronto. Não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você entra na condição que Ele está por fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si todas as enfermidades. Você só precisa sair da sua condição e entrar na condição dele. Amém? Mas o médico, a medicina, a ciência, eu quero saber o que diz a palavra. Se você ler a Bíblia e dizer: Deus, eu quero entrar na tua condição, e a tua condição diz que eu tenho uma saúde divina, que o câncer não é meu. Aleluia. Você não tem que brigar com o diabo, você tem que mostrar a palavra de Deus para ele. Dizer: Satanás, enfermidade está aqui, ó. A Bíblia diz que ele já levou, e se ele já levou, eu não vou levar. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por você, irmão. Eu estou tão empolgado. Eu estou chegando no final do ano assim, com muito gás, cheio de sonhos como eu nunca estive antes. Por isso que o diabo está endemoniado. Você já viu o diabo endemoniado? Ele está querendo parar, ele quer trazer confusão, quer trazer... Mas nada, irmão, sabe o que eu faço? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu vou para Deus. Coisa que eu não consigo fazer, Deus diz: pastor, que não vamos fazer? Eu digo: não sei. Vamos orar, vamos para Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados eu vou dormir. É por isso que Jesus pegou a almofada e foi dormir no meio da tempestade. Aprenda a dormir na tempestade. Aleluia. Você não vai poder mudar o destino. O destino já está traçado, você precisa entrar nele. As boas obras já estão prontas. Isso não se trata de predestinação, se trata de convicção que Deus já fez. Quando ele gritou: está consumado, ele disse: está pronto. É isso que quer dizer está consumado. O plano está pronto para você. Eu quero orar por você. Mas primeiro eu quero orar por você. Vem cá na frente. Então vamos orar, Jesus vai te curar. Você crê? Amém? Tem homem de fé aqui, tem mulher de fé. Nós vamos orar por essa jovem abençoada. Amém? Jesus vai entrar na sua vida com tanto poder. Vem aqui umas mulheres aqui. Vem cá, pastora Patrícia, pastora Vanessa. Vem cá. Nós vamos botar a mão em você agora. Amém? Vem cá, pastor. Jesus vai te curar. Você crê? Eu também creio. Amém? E a glória do segundo cabelo vai ser maior do que a primeira. Amém? Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Deus, toca essa mulher com a tua glória. Toque ela com a tua glória. Toque-a. Toque-a com fogo. Nós amaldiçoamos esse câncer. Nós vamos na raiz dele, Senhor, e nós ordenamos pela tua palavra, pelo teu poder, que esse câncer não tem poder sobre ela. Decretamos a falência das células mortas. Decretamos a falência, que as células
toque com fogo, fogo. Toque com fogo. Sai do seu lugar, querido, vem aqui, vamos orar. Geração que busca A tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Glória! Glória! Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Escute. Escute. Paulo diz em 1 Coríntios 5,19, ele diz: embora eu sendo livre de todos, me fiz servo de todos. Sabe quando é que você pode servir outro ministério? Quando você é livre dele. Aí ele diz: embora eu me fiz livre de todos, me fiz servo de todos. Me fiz com os judeus para com os judeus, me fiz com os gentios para com os gentios, me fiz como louco, como se eu fosse louco. Me fiz com os que estão sem lei, embora eu não estando sem lei, mas me fiz como se eu estivesse. Fiz de tudo, por causa de todos, para por todos os meios alcançar algum. Sabe por que Jesus chamava Judas de amigo, quando ele disse amigo? Porque se você é livre de Judas, você pode chamar Judas de amigo. Eu não entendi Jesus quando ele chama Pedro de demônio e chama Judas de amigo. Eu levei algum tempo para esse versículo ser codificado no meu espírito. Judas ele chama de amigo, e Pedro ele chama de demônio, Satanás, para trás de mim. Por causa do nível de relacionamento, irmãos. Quem anda mais perto de você, querido, tem que conhecer melhor você. Não pode dar umas bolas fora dessa, de achar que é capaz de morrer no lugar de Jesus na cruz. Pedro converteu tanto nessa área que quando ele foi crucificado, diz a história que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não ousava morrer igual a Jesus. O mesmo homem que disse: eu quero morrer no lugar dele, agora é o mesmo homem que estava dizendo: eu não sou digno de morrer igual a ele. Se você é livre das pessoas, você pode amá-las. E um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. Se você ainda se ofende porque a igreja cresceu mais do que você, não se ofenda, irmãos. Está tudo diante de Deus. Se alguém pisou na bola com você, deixa Deus tratar. Recue. Um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. E se você ainda se ofende é porque você não está pronto para o reino de Deus.
Porque o que se ofende em você é o seu orgulho, não é a sua humildade. Irmãos, a humildade, a Bíblia diz que sementes geram segundo a sua espécie, mas tem sementes que elas não geram segundo a sua espécie. Porque Jesus, sendo Deus, se esvaziou. A semente da humildade é o poder e a honra. Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade é riqueza, honra e vida. Não é porque você é líder, você tem que ser o melhor de todos. O bom líder não é aquele que melhor faz ou que mais faz, mas é o que mais se importa. É o que mais se importa. O que mais se importa com o reino, com o corpo de Cristo. Se você trabalha só para a sua denominação, irmão, me perdoe, mas você é um miserável. Você não conhece o reino de Deus. Hoje é o dia de nós largarmos o barco, irmãos, olhar para ele cheio de peixe e dizer assim: Deus, eu tenho coragem de deixar tudo por você. Eu tenho coragem de largar o meu púlpito no domingo, botar alguém para pregar, sentar na primeira fila e anotar o que ele fala. Eu tenho coragem, Deus. Aleluia. Eu estou me preparando, irmãos, para ano que vem. Quando alguém me convidar para ir em algumas conferências, eu levar alguns filhos comigo. E chega lá na hora, o pastor diz: você vai pregar? Eu disse: não, quem vai pregar é meu filho. Não, mas eu contratei você. Eu disse: não, mas eu não sou contratável. Não, querido, essa é uma geração de pais espirituais. Não é uma geração de líderes normais, Muracava. Uma geração de pais. E quem não é seu filho, vai embora. Agora, quem é seu filho, ainda que vá embora comer com os porcos, vai voltar. E já vai engordando o boi, irmão. Porque filho é filho, filho volta. Amém. Vai engordando o boi, fica na porteira, deixa ela meio aberta. Porque o pai é pai. O pai não deixou nem o filho se justificar. Quando o filho diz: pai, vai cala a boca, menino, dá o anel aí. Pai, ele não precisa de justificativas, nem de desculpas. Pai não trabalha pelas desculpas, trabalha pelo propósito. Pais são homens de destino que vão destravar uma geração que tem propósito. Você não faz nada até que seu pai diga que você faz, então você faz bem feito. O pai tem esse poder de fazer isso com os filhos. Levante suas mãos para o céu, nós vamos orar. Estou Muracava, sobe aqui, nós vamos orar. Eu quero pedir que os pastores aqui ajudem a gente. Nós vamos descer aí, nós queremos botar a mão em você. Deixa a gente botar a mão em você. Eu estou agoniado para botar a mão em alguém, irmão. Eu tenho que liberar o que Deus me deu. Você que está cheio, põe a mão em alguém aí do seu lado também. Põe a mão em alguém e diz assim: receba, irmão, receba esse tempo de paternidade. Receba esse tempo de companheirismo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que não vai ter competidor nessa geração. Que a aranha vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que as aranhas vão cair por terra, vão descer lá, vão meter a mão nesse povo em nome de Jesus. Deus